como vocês viram, para a ProSoja, os produtores rurais estão sofrendo duas vezes com as queimadas, né? A primeira, quando os terrenos foram atingidos por esses incêndios, pelo fogo, e agora com esse decreto presidencial que pune com multa de R$ 10.000 por hectare de floresta queimada, mesmo não sendo culpa do produtor, né? E quem comenta sobre esse descontentamento do setor é o consultor de agronegócio, Celso Ricardo. Celso, eu estava até falando aqui com o Valteno há pouco, porque querendo ou não, o produtor ele acaba sendo vítima dessas queimadas quando acontecidas ali de maneira criminal, né? Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Valteno. Exatamente. A ProSoja, nos últimos dias, nos trouxe dois relatos preocupantes, que foi o primeiro, né? A falta de acesso ao crédito pelas questões ambientais, e agora a ProSoja traz para nós essa situação do decreto e da resolução. São duas situações críticas que estão punindo realmente quem não foi o autor desse crime, né? E que fique bem claro para todos, é que a gente sabe pelo Brasil que o produtor rural está preocupado com a situação e quer muito que esses criminosos sejam punidos. Mas quando a gente vê o próprio país, o governo, ainda perdido em termos de legislação, que no papel parece perfeita, mas na prática ela não funciona, porque inúmeros fatores precisam coincidir com a legislação que está escrita para ser colocada em prática. E a primeira é fiscalização. Então, existem inúmeras situações que estão protegendo os verdadeiros criminosos e agora esse decreto e essa resolução vêm somente para punir o produtor rural. Não é só com relação à questão das áreas de floresta, das áreas de reserva legal que foram queimadas. Tem também quando o fogo atingiu a palhada, ou atingiu, parece que é R$ 5.000 por hectare. Agora, precisa saber quem foi que pôs o fogo. Aliás, cadê, hein? Onde é que estão essas pessoas? Eu ouvi falar que muita gente foi presa, então essas pessoas têm que ser punidas. Agora, onde você não consegue identificar quem foi que fez o incêndio criminoso, como é que você vai punir o produtor que teve a área destruída? Acabou sendo vítima, né? E não tem como o produtor controlar que essas chamas não entrem ali, né? Até porque ele que sai no prejuízo. Quando a gente observa solo, quando a gente observa plantação, cultivo, né? Os fatores climáticos hoje corroboram para que essa situação entre em total descontrole, principalmente falando das queimadas, né? O Brasil, além de desenvolver essas legislações no papel perfeita, nós já teríamos que estar preocupados até com aviões maiores, né, para o combate a incêndio, e nós a cada ano vamos prorrogando, colocando em debate, e as ações são muito poucas. Nós falamos muito até porque, mundialmente falando, o meio ambiente hoje é o assunto principal, só que nós estamos resolvendo os problemas do meio ambiente dentro de gabinetes. Na prática, nós estamos fazendo muito pouco. E as questões das lavouras são muito preocupantes porque essa questão de solo é muito cara. E nós estamos falando de fertilidade de solo. As queimadas são extremamente prejudiciais. O produtor rural que vive nessa empresa a céu aberto precisa do solo acima de qualquer outra necessidade. Então ele não teria o porquê de ter uma prática dessas, né? Porque ele está prejudicando o próprio bolso, inviabilizando cada vez mais as operações, que precisa nós ressaltarmos que entre custo representativo sobre o preço das commodities é muito alto, e nós estamos falando ainda de investimentos que estão inviabilizando paralelamente as atividades dentro das propriedades rurais. Então, esse incêndio criminoso só veio a prejudicar. Então, o produtor rural ele teria que ser totalmente isento dessa situação, e como a gente falou, a parte da fiscalização é precária e os verdadeiros criminosos hoje, tendo em vista esse território nacional imenso, nós não estamos tratando eles como os criminosos que são, punindo-os da maneira que precisa. Sem contar, Carol, Celso, que a CNA, que representa os produtores rurais, estimou em 15 bilhões de reais, o prejuízo que o produtor teve com essas queimadas. Quer dizer, além de ter que fazer recuperação de solo, de ter que fazer replantio, ele ainda vai amargar com uma multa e um prejuízo de 15 bilhões de reais. Como é que isso fica? E eu também volto a insistir, Celso. Você viu algum desdobramento sobre a punição para quem foi pego? Me parece que 15, 30 pessoas, a gente não sabe ao certo. A lista de quem foi pego tacando fogo. Olha, Valteno, a gente não viu nomes, né, e nem referências mais objetivas. A única objetividade que a gente viu através do decreto e dessa resolução foi punir o produtor.
Então, até agora, nomes sobre pessoas realmente responsáveis por essa situação não vieram à tona. E eu acho que, no momento que a gente torna explícito o nome do produtor rural como responsável, partindo desse princípio de R$10 mil por hectare, é um absurdo, levando em consideração até vedar o acesso ao crédito rural, devido a essa situação que não foi causada pelo produtor, é lastimável. Mas aí eu entro em outra questão, Valteno e Carolina. O Ministério da Agricultura está cada vez mais omisso, cada vez mais omisso. O atual ministro ele deveria vir a público contestar o próprio governo sobre essas medidas e não aceitar de maneira mais ríspida que essa situação venha sobre o produtor. Eu acho que o Ministério da Agricultura está omisso, eu acho que a própria Frente Parlamentar Agropecuária está fazendo muito pouco, levando em consideração que o problema existe e que as medidas não precisam ser estudadas por mais 2 ou 3 anos. As medidas elas já teriam que estar sendo colocadas em prática, porque a situação das queimadas não aconteceu agora ou há 2 anos atrás. Já é algo de muitos anos, de décadas, e que só vem aumentando. Então, eu acho que não somente o Ministério da Agricultura, mas a Frente Parlamentar Agropecuária precisam sair de dentro dos gabinetes e começar a trabalhar de verdade. Eu acho que é muita conversa, muito debate e pouca ação. Eu acho que, tem um amigo que fala que a única coisa previsível no Brasil é a incompetência, porque a gente vê as coisas acontecendo na frente, todo mundo sabia, ninguém fez nada, agora vamos ver o ano que vem se alguma coisa vai ser feita antes de que se pegue o fogo. Um trabalho de prevenção. Trabalho de prevenção. Alguma coisa mais a acrescentar, meu querido Celso? Valteno, a minha preocupação só está em termos desse produtor rural se organizar, né, para ele reconstituir a sua terra, se programar para a próxima safra, tendo em vista as próprias questões climáticas de rentabilidade das lavouras e mais ainda, né, o mercado internacional que se mostra cada vez mais instável. Então, somados a tudo isso, ainda o produtor carrega essa carga negativa dentro da propriedade rural, que é essa reestruturação, e mais esse peso governamental que só vem para preocupar. Sigo insistindo, eu acho que o Carlos Fávaro deveria vir a público e se impor um pouco mais em termos de apoio ao produtor, sendo que a gente tem acompanhado ele nos últimos tempos, está cada vez mais calado, retraído e não apresenta nada para o produtor rural que vem sofrendo muito aqui no Brasil. É isso, Celso Ricardo, nosso consultor. Muito obrigada pela participação aqui no Agromanhã, viu? Carolina, Valteno, um abraço a vocês, obrigado eu e até a próxima quarta-feira.